Capítulo 16. Como aumentar o seu nível de energia. Atitude mental positiva, Napoleão Hill, com o autor W. Clement Stone. E o autor ele traz nesse capítulo algumas questões relacionadas à alimentação e a uma atitude mental positiva. Os dois eles caminham juntos e a ciência ela mostra isso, né? Grandes atletas sabem que para poder obter resultado, ele precisa treinar, ele precisa se alimentar, ele precisa descansar e ele precisa estar alinhado mentalmente. Ele precisa, né, assim, a nossa seleção não é um bom exemplo, mas vamos lá, né? Sempre que tem um grande jogo, eles pedem para que os jogadores eles fiquem todos juntos, né, em confinamento, para que eles foquem a atenção e a sua energia dentro daquele processo, né? Como aumentar o seu nível de energia? Vernon Wolfe, treinador de atletismo, foi um dos grandes treinadores dos Estados Unidos. Ele tinha uma receita dupla: condicionar a mente e o corpo simultaneamente. Se você acreditar que pode fazer, dizia Vernon Wolfe, na maioria das vezes você pode. É a mente sobre a matéria. Você tem dois tipos de energia, uma é a física e a outra é a mental e espiritual. Quando você alinha os dois, se você fica correndo, sem você ter uma direção, sem saber para onde você vai, a probabilidade de que você gaste energia simplesmente é muito alta. Agora, se você corre sabendo onde você vai, por que você vai, a probabilidade de você chegar onde você quer é muito mais assertiva. Roger Bannister, ele, em um período de 4 anos, ele conseguiu quebrar a marca de 4 minutos em 1 milha. E ele fez isso 46 vezes, assim como outros corredores. Em 6 de agosto de 1958, numa corrida em Dublin, 5 competidores correram 1 milha abaixo dos 4 minutos. Quem falou sobre isso, sobre o segredo, quem contou o segredo, Bannister, foi o Dr. Thomas Kirk Cureton, diretor do Laboratório de Aptidão Física da Universidade de Illinois. E ele fala assim, não existe nenhuma razão para que qualquer homem não possa estar em forma aos 50 quanto aos 20, desde que saiba como treinar o seu corpo. O sistema de Cureton baseia-se em 2 princípios: treine todo o corpo, force até o limite de resistência, estendendo o limite a cada treino. A arte de quebrar recordes, dizia ele, é a capacidade de tirar de si mais do que você tem. Você se pune mais e mais e descansa entre esses períodos. Quem já viu treino de crossfit é muito e HIIT, que assim, o HIIT, o crossfit, os treinos que levam à exaustão, a ciência tem mostrado que eles dão mais resultado para o corpo. Lógico, com responsabilidade. Eu sou bem receosa com relação a esses processos por conta de lesão, tá? Falando agora enquanto professora de educação física. Mas quando você trabalha dentro do seu limite, você tem mais resultado. Óbvio, você tem que dar tempo para você descansar. Não adianta limite, sem descanso, senão você vai ter problema, né? Na vida você vai ter uma estafa, no corpo você vai ter lesão. Mas isso funciona, ok? Desde que você saiba o que você está fazendo, corpo e mente alinhado. Cureton ensinou Roger Bannister: quanto mais seu corpo resiste, mais resistirá. E ele fala sobre o overtraining, que é uma crença, treino em excesso, e o Stalenz, estafa física. Ele fala que são mitos, tá? Eu falo sobre isso depois, ok? Contudo, Cureton enfatiza que repouso é tão importante quanto exercício e atividade. O corpo precisa reconstruir em quantidade ainda maiores o que foi demolido no exercício. É assim que força, vitalidade e energia são desenvolvidas. O corpo e a mente carregam-se durante os períodos de descanso e relaxamento. Se você não der a eles a chance de fazer isso, o resultado pode ser danos graves e até mesmo a morte. Então, assim, o que ele fala sobre o overtraining e Stalenz, assim, não é que eles são mitos, eles existem, ok? Mas não quer dizer que eles sejam nocivos. Quer dizer que você chegou ao seu limite e o seu corpo está te dando um sinal. Se o seu corpo te dá um sinal e você continua forçando ele sem dar descanso, você vai se machucar. Isso seja para a vida, isso seja para o corpo. Mentalmente ou fisicamente, você vai se machucar. É necessário que você
pense sim o que você está fazendo, porque você está fazendo, como você está fazendo. Você não vai obter resultado na média. Você obtém resultado nas extremidades. Você não vai se tornar aquilo que você deseja fazendo aquilo que todo mundo faz. Essa é a realidade. Quanto mais cedo se entende isso, melhor é. Vai ter que acordar mais cedo? Vai. Vai ter que trabalhar um pouco mais que os outros? Talvez. Vai ter que economizar mais que os outros para que se obtenha algum resultado em alguma outra coisa? Vai. Vai ter que abrir mão de alguns alimentos para que você tenha resultados que você deseja? Sim. Isso é ser adulto, isso é ser responsável. Aquela ideia de que tem alguns treinadores de desenvolvimento pessoal que falam a vida, você pode ter tudo na vida. Isso é uma ideia infantil. Para que você tenha resultado, você precisa sair da média. Para que você tenha resultado, você vai precisar sim ir aos extremos. Lembra lá no livro do Foco? Ele colocou isso de uma maneira linda. Eu achei muito legal, que ele mostrou que muitas das coisas que a gente acredita que pode deixar em equilíbrio, na verdade é uma mentira. Não existe glória em ser o homem mais rico do cemitério. Simplesmente sim, recarregue sua bateria, se dê tempo. Atitude mental positiva exige um bom nível de energia e vice-versa. Se alimente de forma adequada. Seu corpo e sua mente precisam ser alimentados. Você também pode ter seu vigor mental e espiritual absorvendo vitaminas mentais. Livros inspiradores. Eles falam sobre uns habitantes que viviam... Eu vou ler essa parte. Os habitantes, eles viviam na África e eles viram dois grupos. Um tinha um bom desenvolvimento, mais desenvolvimento que o outro grupo. E isso se devia a que uns tinham acesso a peixe, a proteína do peixe, e os outros não tinham. E eles contam também de um livro falando do Clarence Mills, que ele fala que o governo dos Estados Unidos encontrou alguns moradores de Istmo do Panamá que tinham baixo vigor físico e eles verificaram que aquelas pessoas, tanto as verduras quanto a caça, tinha pouca vitamina B. E aí eles começaram a suplementar e as pessoas, estou vivo. Então, assim, é necessário que você preste atenção na sua alimentação e que você faça a reposição das vitaminas, que são fundamentais e essenciais, ok? O finado William C. Lengel, proeminente editor-chefe do mercado editorial, ilustrou lindamente um artigo para a revista Success. Lengel descreveu que como a energia desperdiçada com preocupação, ódio, medo, poderiam facilmente ser transformadas em unidades geradoras de força. Lengel conclui que um fracasso usa tanta energia em seu trabalho de fracassar quanto uma pessoa bem-sucedida usa na conquista de seu sucesso. Então, assim, você tem energia para fazer aquilo que você deseja. Você pode utilizar essa energia de uma maneira proveitosa, produtiva e construtiva, ou pode usar essa energia para se manter onde você está, criando aí motivos para que você continue dentro do seu processo por muito mais tempo. Talvez de forma não tão prazerosa. Faça suas escolhas, assuma a responsabilidade, seja protagonista da sua própria história. Beijo e até depois. Tchau.